Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, que começamos mais uma semana de trabalho, que seja de força e fé para seguirmos aí nosso caminho, amém? Vamos começar nossa leitura desta manhã, e nesse trecho do Evangelho, do capítulo 8, versículo 16 a 34 de Mateus, vemos Jesus curando muitas pessoas, revelando sua compaixão e seu poder sobre as enfermidades. Em seguida, ele ensina sobre o verdadeiro custo de segui-lo, mostrando que o discipulado exige compromisso e confiança. Logo depois, Jesus acalma uma grande tempestade no mar, demonstrando autoridade sobre a natureza e ensinando os discípulos sobre fé. Por fim, ele liberta 2 homens dominados por espíritos malignos na região de Gadarenos, mostrando que o poder de Deus é maior do que qualquer força do mal. Amém? Oremos. Pai amado, agradecemos por mais esse momento de estudo da Tua Palavra. Que o nosso coração esteja aberto para aprender com os ensinamentos de Jesus e fortalecer nossa fé em meio aos desafios da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? A branquinha que tá aqui é uma gata que agora veio pra cá. Agora que a princesa foi embora, ela resolveu dar o ar da graça e querer ficar aqui dentro. Mostrar, não dá pra vocês verem, eu vou ver se eu consigo mostrar elas pra você. Olha ela aqui, agora ela quer ficar aqui junto. Uma gata que apareceu aqui, eu dou comida pra ela e aí ela agora resolveu ficar. Vamos lá, começando então a partir do capítulo 16, nosso dia 75. Muitas outras curas. Marcos 1, 32 a 34, Lucas 4, 40 a 41. Versículo 16. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muito endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Versículo 17. Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Isso também está em Isaías 53, 4. Jesus põe à prova os que querem segui-lo, Lucas 5, 57 a 62. Versículo 18. Vendo Jesus, muita gente ao redor, ordenou que passassem para outra margem. Versículo 19. Então, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Versículo 20. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Versículo 21. E o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Versículo 22. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus acalma a tempestade. Marcos 4, 35 a 41 e Lucas 8, 22 a 25. Versículo 23. Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Versículo 24. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriram o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Versículo 25. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Versículo 26. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. Isso também está em Salmos 65, 7 e 89, 9. Versículo 27. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? A cura de 2
endemoniados gadarenos. Marcos 5, 1 a 20, Lucas 8, 26 a 39, 28. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Versículo 29. E eis que gritaram: O que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Versículo 30. Ora, uma grande manada de porcos estavam pastando não longe deles. Versículo 31. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Versículo 22. Jesus disse: pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar e morreram nas águas. É que parou aqui. Versículo 33. Os que tratavam dos porcos fugiram e, chegando à cidade, anunciaram todas as coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Versículo 34. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Então, nós vamos parar aqui, que depois, antes da gente fazer a nossa analogia, a nossa leitura do capítulo 9, nós vamos fazer a nossa analogia, tá bom? A tempestade e a presença. A vida muitas vezes se parece com uma travessia no mar. Há momentos em que tudo parece calmo, mas em outros surgem tempestades inesperadas. Às vezes a nossa vida é assim. Tem momentos que vai estar calmo, mas tem momentos que a gente vai se deparar com tempestades inesperadas. Problemas, medos, dúvidas e situações que parecem fugir do nosso controle. Os discípulos também passaram por isso quando estavam no barco com Jesus. Mesmo com o Mestre presente, o medo tomou conta deles, quando o vento e as ondas começaram a ameaçar a embarcação. Mas quando Jesus se levanta e fala, a tempestade se acalma. Essa passagem nos lembra que a presença de Deus não significa ausência de dificuldades, mas significa que nunca enfrentamos as tempestades sozinhos. Muitas vezes, quando a gente passa por situações, atribulações e provações, a gente sempre sabe que nunca estaremos sozinhos em meio a essas tempestades. Sempre Deus estará nos dando conforto, confiança, segurança e proteção, para que a gente possa caminhar sempre na presença dEle. Amém? Quando aprendemos a confiar em Deus, mesmo em meio ao vento forte, descobrimos que Ele tem poder de trazer paz ao nosso coração e direção ao nosso caminho. Amém? Que possamos ter essa fé, essa confiança, que por mais difícil que esteja, Deus está conosco. Deus está ali. Às vezes não conseguimos vê-lo, às vezes não conseguimos senti-lo, mas Ele está ali, presente, só aguardando que nós observemos de forma mais leve, que nós brandamos os nossos medos, as nossas inseguranças, anseios e dúvidas, para que possamos senti-lo e para que possamos ouvir o seu direcionamento, para onde ir, como ir. Quando a semana que
a garganta secou. A semana que a princesa recebeu o diagnóstico que tinha dado metástase nela e que já tinha tomado o corpo dela todo, e que a médica falou, vamos dando qualidade de vida. Aí mais 5 meses eu fiquei e falei para Deus assim, Deus, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Foram 12 anos ela vivendo bem com isso, sem nada. E agora chegou o momento da partida dela e de alguma forma ela precisa liberar isso. Nós fizemos tudo o que precisou em relação aos processos. E se o Senhor assim deseja que ela vá embora, só me avisa, Senhor, quando será o momento. Me mostra quando será o momento. E me traga paz ao meu coração para decidir o momento certo. E assim foi uma semana super tranquila, uma semana leve. E aí um dia, na sexta-feira, ela acordou e Deus me mostrou. Agora é a hora, agora é o momento. Então, às vezes, a gente recebe uma notícia e a gente precisa abrandar o nosso coração e esperar Deus resolver. Deus dá o direcionamento, o que fazer, como fazer, onde ir, o que buscar, o que liberar, o que deixar. E assim Deus vai direcionando os nossos caminhos. Amém? Reflexão do nosso dia. Como tenho reagido às tempestades da minha vida? Eu reajo de forma impulsiva, desesperadora, ou eu busco confiança em Deus e acalento nele? Tenho permitido que o medo domine meus pensamentos ou tenho buscado confiança na presença e no cuidado de Deus? O que eu permito? Que os meus pensamentos venham e me dominem? Ou eu coloco isso nas mãos do Pai e confio na presença dEle e no cuidado dEle para com a minha vida? Refletindo sobre isso, amanhã a gente vai começar a deixar pequenos exercícios. A partir de amanhã, né? Nós vamos começar a deixar, a partir de amanhã não, a partir da outra leitura, nós vamos deixar pequenos exercícios aí pra gente trabalhar, né? E fazer com que a gente aumente a nossa fé, com que a gente trabalhe aí, né? Com a nossa fé e possamos expandir ela. Amém? Que o Senhor assim possa estar conosco nessa semana, nos dando todo o sustento, todo o apoio para seguirmos em frente, permitindo que a estrela guia nos guie para todo o nosso caminho. Oremos. Senhor Deus, nos momentos de dificuldades e incerteza, ajuda-nos a lembrar que Tu estás conosco. Acalma as tempestades do nosso coração e fortaleça a nossa fé para confiarmos no Teu poder e na Tua direção. Que possamos caminhar sempre em paz, sabendo que Tu cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que possamos todos estar aí na luz. Que os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, todas as pessoas que estão conosco possam assim estar nessa paz, que a semana de todos nós seja de luz e que as pessoas que têm um certo incômodo com a nossa pessoa, os denominados inimigos, porque na verdade eles se põem nessa posição, mas são irmãos perdidos, irmãos que estão na ignorância, do medo, da raiva, que eles também possam encontrar os seus caminhos. Amém?
Até amanhã. Que Jesus abençoe. Uma ótima semana.